Oi, meu nome é Daniela Cunha e eu tô aqui para falar hoje sobre o estado de fluxo e por que esse estado é mais interessante da gente buscar do que a própria felicidade. E para isso, a gente vai começar entendendo como que esse conceito do estado de fluxo surgiu, né? A gente tem aqui o Mihaly Csikszentmihalyi, que foi o psicólogo húngaro que cunhou esse termo. Em 1975, ele publicou um livro chamado Entre a Ansiedade e o Tédio. Assim ficou em português, né? Mas seria além da ansiedade e do tédio. Seria esse ponto óptimo de equilíbrio, onde a gente não está nem assim preocupado, ansioso, né? Naquela tensão e nem está sem interesse, na apatia, no tédio. E ele depois escreveu vários outros livros, porque esse ponto, né, de equilíbrio, chamado justamente o estado de fluxo, ele se tornou a maior autoridade no assunto, escreveu muito sobre isso. E como isso surgiu? Isso surgiu buscando justamente saber sobre a felicidade. O que é que faziam as pessoas se sentirem felizes? Porque a gente fica achando que a felicidade é uma coisa que a gente encontra no dia que a gente tiver dinheiro suficiente para se sentir livre financeiramente, né? Livre de todas as preocupações que o dinheiro traz e a gente poder ter a liberdade de fazer o que a gente quer, a hora que quer com o dinheiro. No dia que a gente tiver aquele amor, aquele relacionamento maravilhoso, harmonioso, que tiver os filhos saudáveis, tudo indo bem e que nesse dia que tudo que a gente queria alcançar, a gente alcança e aí está a felicidade. Só que dentro dos consultórios dos psicólogos a verdade era outra. O que acontece é que dentro desses consultórios os psicólogos viam que tem pessoas que alcançam isso. Pessoas que passam assim vidas, anos, muito tempo perseguindo, né, alcançar a liberdade financeira, o amor, a harmonia em geral na vida, com tudo aquilo que ela sempre desejou. E quando essa pessoa chegava aí, o que acontecia? Um grande vazio. A pessoa não sentia satisfação, não sentia esse senso de preenchimento, de plenitude que achava que ia sentir. E aí é onde entram os casos de depressão profunda e chegando até ao suicídio. Então, o Mihaly, ele estava buscando isso, buscando entender. Mas espera aí, se não é isso que traz felicidade para as pessoas, o que é então? Então eles fizeram, né, uma equipe de psicologia positiva, porque o que é a psicologia positiva? O Mihaly Csikszentmihalyi, ele é considerado o maior pai da psicologia positiva, né, a pessoa mais estudiosa sobre esse assunto, que é um outro ramo da psicologia. Até então, durante muitos anos, a ciência da psicologia, ela se atentou a buscar patologias, a buscar cura de doenças mentais, sempre voltado a isso, a curar alguma coisa. Mas a psicologia positiva não. Esse tipo de psicologia estuda as pessoas que estão bem, estão saudáveis, né? Não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, mas o que é que faz elas se sentirem felizes, alcançarem um bem-estar, ou seja, melhorarem, crescerem como pessoa, né? E aí, o que ele percebeu na pesquisa dele foi o seguinte, que pesquisando muitas pessoas, aquelas que se declaravam felizes, que demonstravam um alto grau de felicidade, geralmente elas estavam entregues a algum tipo de tarefa, algum tipo de projeto, onde elas se sentiam tão bem fazendo aquilo que elas esqueciam o resto do mundo. Tipo assim, não se preocupavam nem em comer, em dormir, se a hora passou, se a hora não passou. E essas pessoas, elas estavam constantemente sentindo essa sensação. E aí eles foram ver o que era isso. Eles começaram com os artistas, né? Pessoas que estavam assim, pintando um quadro, fazendo uma obra de arte, escrevendo um livro, que se entregavam totalmente naquela tarefa. Mas depois eles ampliaram a pesquisa e viram que em várias outras profissões, vários outros tipos de ocupação, independente do que a pessoa fazia, as pessoas atingiam esse estado de fluxo quando estavam entregues assim a fazer alguma obra-prima, alguma obra em qualquer área que deixassem elas realmente nessa sensação. E aí, para você saber assim, mas que estado de fluxo é esse, né? Então, ele criou
gráfico. Nesse gráfico mostra o seguinte, imagine essa tarefa que você está fazendo. Essa tarefa tem níveis de desafio, uma tarefa desafiadora, você aceitar um novo desafio na vida, né? E aí, aqui embaixo é pouco desafio, aqui muito desafio. E a capacidade, ou seja, a habilidade, o quanto que você sabe fazer aquilo, você é treinado em fazer aquilo. Aqui embaixo a capacidade, alta capacidade. Então você pode ver que quando o desafio é baixo e a capacidade também é baixa, tem uma apatia, né? Se você sabe mais fazer aquilo, mas o desafio continua baixo, você tá aí no tédio, né? E se você sabe muito fazer aquilo e não tem desafio, então um desinteresse total por aquilo, né? Já se o desafio vai subindo, né? Quanto maior o desafio, mais a sua capacidade é baixa, você fica preocupada, né? Se você não sabe fazer aquilo, é muito desafio, então dá uma ansiedade. Mas conforme você vai aumentando a capacidade, você sente uma excitação, né? E aí depois o próximo passo é justamente o estado de fluxo. E aqui nesse outro lado, quando o desafio é baixo, você está aqui no desdém, mas você aumenta o desafio, vai dando um sentimento de controle e até chegar lá também nesse estado de fluxo. E existem indicadores do estado de fluxo, coisas que os pesquisadores chegaram e apontaram 4 indicadores que acontecem com todo mundo que entra no estado de fluxo. E para isso, eles deram essa sigla, STIR, que é do inglês, né? Vocês vão ver aqui, e existem esses 4 indicadores. O primeiro, que é o S, é o senso de selflessness, que seria o perder-se de si, né? A sensação de eu, de identidade, desaparece. E existe um paradoxo, porque ao mesmo tempo que desaparece aquele crítico interno, né? Aquela vozinha, o diálogo interno lá, ao mesmo tempo as pessoas se encontram mais do que nunca, né? É como se sumisse aquela ideia de eu, mas surge um eu mais verdadeiro lá no fundo. Então essa sensação de desaparecer o ego, a ideia de eu, é um dos indicativos. E aí a pessoa sente essa libertação e está presente no aqui e no agora. O outro é o timelessness, que é a ausência de tempo, a atemporalidade, né? A sensação de que tá tudo parado, mas ao mesmo tempo o tempo voa, porque quando vai olhar para o relógio, para o tempo cronológico, uau, passou isso tudo de tempo, eu não percebi, eu tava com a sensação de que o tempo estava parado, de tão imerso que eu tava ali naquela atividade, e é uma sensação prazerosa, né? Uma coisa que a pessoa sente prazer em estar ali imbuído naquela tarefa. O E é de esforço, tipo assim, ausência de esforço, dá a sensação que não tem esforço. Por mais que a pessoa tá ali fazendo algo que é um esforço, mas é tão prazeroso em se entregar naquela tarefa que não dá a sensação de esforço, né? E começa a vir, porque assim, esse crítico interno, essa vozinha que a gente tem, o autodiálogo dentro da cabeça da gente, ela acontece no neocórtex pré-frontal. E essa parte do cérebro, ela fecha quando a gente está em estado de fluxo. E aí as partes automáticas da gente é que está fazendo a tarefa. E aí por isso que dá a sensação de que a gente observa a gente mesmo fazendo aquilo. Tipo, uau, eu estou mesmo fazendo aquilo, porque é prazeroso e ao mesmo tempo o nível de performance é muito alto. Como a gente vai ver aqui no R de riqueza. Riqueza no sentido de que a gente sente que tem um fluxo de informação acessível para a gente. Se abrem janelas e a gente sabe todas as respostas, né? É o contrário de quando dá o branco. Aqui não tem o branco, aqui a gente está acessando muita informação. Mas ao mesmo tempo não é um fluxo de informação tão grande assim que a gente vai se sentir sobrecarregado. Mas é a quantidade de informação ideal para você conseguir interpretar essas informações e você poder sintetizá-las e expressá-las, né, na melhor forma possível, com o melhor desempenho que você já experimentou. Então, por isso que esse estado de fluxo começou também a ser conhecido como o estado do super-humano, né? O humano atingir o seu melhor em performance e em sensação de bem-estar, tudo junto ao mesmo tempo.
E se isso é tão legal assim, aí a gente se pergunta, mas isso acontece aleatoriamente, né, ao acaso, tipo, é uma coisa espontânea, como antes os artistas diziam, a inspiração chegou, fui visitado pelas musas. Mas os pesquisadores de hoje, tipo, tem o Steven Kotler e o Jamie Wheal, eles pesquisam como que nasce, né, eles têm o genoma do fluxo projeto, né, que é como que você intencionalmente gera esse estado de fluxo. E aí é muito individual para cada pessoa. A primeira coisa a se fazer é você se observar. Quando você entender que você entrou em estado de fluxo, tentar registrar o que é que tinha presente ali, né? Qual era o ambiente que você estava, quais eram as pessoas, que tipo de atividade você estava fazendo, e você vai tomando nota disso daí até entender quais são os seus gatilhos individuais. Mas o Mihaly Csikszentmihalyi, ele deixou pra gente no livro dele 5 pontos para a gente fazer coisas, né, que a gente gere esse estado de fluxo. E o primeiro é o seguinte, é a recompensa intrínseca. O que é isso, né? Muitas coisas que a gente faz na vida, muitas tarefas, a gente faz por causa de recompensas extrínsecas ou externas. Por exemplo, quando a gente faz algo em troca de dinheiro, a recompensa vai ser o dinheiro. O dinheiro é uma recompensa externa, não é interna. Tipo, a gente faz por causa de reputação, de status, por causa de que a gente vai conseguir algo externo com isso, né? Reconhecimento, a gente vai ganhar algum prêmio, alguma coisa assim. Tudo isso são recompensas extrínsecas. As intrínsecas são aquelas coisas que, mesmo que você não recebesse nada em troca, se você não recebesse dinheiro, se você não recebesse aplausos, reputação, nada, ainda assim você faria isso pelo puro prazer de fazer, porque você gosta de fazer. Então, essas coisas são as coisas que dão essa recompensa por si só, internamente, sem precisar de nada externo, né? Algo que você faria com prazer pelo simples fato de fazer. Então, pense quais são essas suas coisas, porque esse é o caminho, precisa ser uma coisa de recompensa intrínseca, para a gente entrar no estado de fluxo. A coisa número 2 são os objetivos claros e o senso de progresso, é aquela coisa de medir, né? Se a gente não sabe qual é o lugar que a gente está indo, a gente não vai saber se a gente chegou, né? Então, quando a gente tem clareza do que é que a gente quer atingir, aí sim a gente consegue experimentar esse senso de progresso. E sentir que está progredindo é importante para a gente sentir esse estado de fluxo também. Feedback claro e imediato, né? Que seria um retorno, assim, a gente sentir de volta um retorno que a gente compreende, que é claro pra gente e que é rápido, não é um feedback que só vai acontecer dali a um tempo, né? Aqui está o jogo de desafio e habilidades, que tem a ver com aquele gráfico que eu mostrei. Então aqui a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que é de buscar esse equilíbrio, que é assim, se você perceber que a atividade que você está fazendo, você sabe fazer ela muito bem e está pouco desafiadora, então o que é que você pode fazer para aumentar esse desafio? Que novo desafio você pode aceitar, topar agora nesse momento, né? E ao contrário também, quando o desafio estiver muito alto, você começou a fazer uma coisa nova, que você não tem habilidade ainda, que você não aprendeu ainda como é que faz, então você se pergunta, o que é que eu posso fazer para aumentar a minha habilidade nisso? Para aprender e saber melhor fazer isso? Então assim você vai medindo, aumentou o desafio, então você aumenta a habilidade, tá com muita habilidade, então aumenta o desafio, para sempre encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto óptimo, que é o estado de fluxo. E o foco intenso no momento presente. Então, nesse momento é importante assim se entregar totalmente àquela habilidade, àquela tarefa, né? E não deixar que nenhuma outra coisa entre ali, mas entrar de cabeça mesmo nisso. Então, essas são as 5 coisas que você pode fazer. Eu quero citar também aqui o Jason Silva, ele fala muito sobre estado de fluxo, né? Se você pesquisar ele na internet, ele tem até um podcast chamado justamente esse nome do fluxo. Ele entrevista pessoas que falam sobre o assunto e ele é conhecido como alguém que, quando ele vai fazer palestras ou quando ele vai gravar vídeos, ele não tem muita preparação antes, ele não tem um script pronto, por exemplo. Ele vai e entra no estado de fluxo, né? Só que aí as pessoas perguntam como que ele faz isso. E ele responde que ele encontra um equilíbrio, porque
Essa é uma camiseta que ele usa muito, né? Que ele fala assim, aqui está a entrega e aqui está a disciplina. Então ele tem muita entrega no momento presente, mas ao mesmo tempo ele tem a disciplina de levar uma câmera com ele, de levar alguém que vai segurar a câmera para ele, mas ele se coloca numa situação que geralmente provoca o estado de fluxo nele. Se você for assistir os vídeos dele, você vai ver que ele está numa floresta, ou que ele está numa praia, ou seja, ele vai para um lugar que vai fazer com que aconteça o estado de fluxo na mente dele, tá? E aqui tá o fluxo, ele tá entre a entrega e entre a disciplina. Então, nesse momento, eu gosto de falar o seguinte, tem pessoas por aí que dizem, você não precisa se esforçar, você tem que deixar fluir o fluxo da vida. Só que fluxo da vida é esse? Será que esse fluxo é o seu fluxo? Então, o que eu acredito é que quanto mais a gente entra no nosso próprio estado de fluxo, mais a gente também se sincroniza com o fluxo geral da natureza, do universo, e aí a gente sim vai entrar em fluxo. Então, não adianta só a gente se entregar, a gente precisa também ter o lado da disciplina, né? E para mim, Daniela, eu observei em mim que, por exemplo, em momentos que eu estava dando palestras com pessoas assistindo, eu experienciei muito estado de fluxo, principalmente essa sensação de sou eu mesmo que estou falando isso, sabe? Parece que minha boca está falando e eu mesma estou me observando. Por quê? Porque quando eu fui dar essas palestras, eu pensei muito sobre o assunto antes, eu assisti vídeos, eu entrei assim nesse assunto, mas eu não fiquei presa a muitos scripts em nada disso. Geralmente nas minhas palestras eu levo apenas tópicos, mas na hora o que vem no fluxo é o que realmente acontece. Realmente é uma sensação muito prazerosa. E para você, o que é o seu estado de fluxo? Grata por estar aqui, espero que esse assunto contribua para você. Deixe o seu comentário aqui embaixo e coloque sua pergunta, vai ser um prazer para mim responder você. Grata!